comemoração do centenário de Paulo Freire, nosso patrono da educação nacional, referência para a educação do mundo todo, nós estamos vivendo um momento trágico em nosso país, em todos os níveis, né? Político, econômico, de desmonte de direitos, de destruição ambiental, com a consequente tragédia para os povos originários. Por isso mesmo, mais do que nunca, a importância da sua provocação de ser mais, como desafio de libertação dos oprimidos, como busca de humanização, em que a natureza humana é programada para ser mais, em suas palavras, nas palavras de Paulo Freire. Então, ele sempre incita em nós, educadores, o ato, a força, a coragem de nos potencializar como indivíduos, também em suas palavras. Então, está ligado, sem dúvida, a esse momento em que a gente espera que, a partir da partilha com vocês, a gente traga mais para dentro de nós, cada vez mais, a palavra esperançar, que está sempre cada vez mais difícil, né? Para que a gente se fortaleça nas lutas populares por uma educação democrática, de qualidade, que ensina a todos a ler o mundo, a ler ao redor, a ler o sofrimento e as alegrias do povo. Enfim, a ser mais. E, para mim, estar aqui com vocês é um privilégio muito grande. Então, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, né? E nós temos conosco o professor Vinícius Arthur de Lima, professor aposentado da Universidade de Brasília, pioneiro no estudo da obra de Freire, para além da alfabetização, estuda Freire até há cerca de 50 anos, enfatizando sua relação com a comunicação e cultura, autor de Paulo Freire, A Prática da Liberdade para além da alfabetização. Temos também conosco o professor Marcos José de Castro Guerra, que é mestre em Direito Internacional pela Universidade de Paris V, René Descartes, e professor de Direito da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Participou da primeira equipe de educadores das 40 horas de Angicos com Paulo Freire. Então, eu passo primeiro a palavra para o professor Vinícius, pedindo que ele se apresente melhor, não essa apresentação formal que eu acabei de fazer, mas destacando como Paulo Freire marcou sua história pessoal, profissional, seu compromisso com a emancipação dos empobrecidos. Passo a palavra para o senhor, professor. Bom dia, professora Maria Luísa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todas e todos. Primeiro, quero agradecer o convite por estar aqui celebrando o centenário de Paulo. Eu conheci Paulo pessoalmente, eu já era adulto. Conheci Paulo em 1978, quando eu fazia minha tese de doutorado nos Estados Unidos. Mas, na verdade, a partir desse primeiro encontro, que aconteceu em 1978, na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, eu estabeleci com ele uma relação pessoal, tive o privilégio de estabelecer com ele uma relação pessoal, que durou cerca de 20 anos, né, porque ele faleceu em 97. E houve uma série de episódios, coincidências históricas que nos colocaram nos mesmos lugares, em situações diferentes, e com isso eu tive a oportunidade de ter um convívio muito bom com ele. Agora, o meu contato com o pensamento de Paulo, ele é muito anterior. Eu fui militante de Ação Católica, de JEC, de JUT, no início da década, final da década de 50, início da década de 60. E naquela época, como todos os outros militantes de Ação Católica, nós tínhamos notícia, né, das experiências de alfabetização que Paulo estava realizando, primeiro em Recife, a mais conhecida do
o Marcos participou diretamente, que foi a de Angico, depois, inclusive, aqui em Brasília. E nós acreditávamos que uma solução para a inclusão de eleitores no processo eleitoral, sobretudo para as eleições de 65, seria a utilização do, entre aspas, método Paulo Freire de alfabetização, e isso certamente traria um ganho para os candidatos progressistas da época. Então, foi dessa forma que eu tive o primeiro contato com as ideias de Paulo, né? E quando eu fui fazer doutorado, no ambiente em que eu estava, com as coisas que eu estava estudando, eu achei que seria interessante trazer Paulo, a reflexão que ele fazia, para o campo da comunicação e da cultura. É interessante observar que, àquela época, metade da década de 70, do século passado, Paulo não era conhecido como, num certo sentido, hoje também ainda nem tanto, na discussão fora da área restrita da educação em estrito senso. Então, inclusive, na época, eu fiz um levantamento que tem... Essa tese de doutorado foi publicada como livro, saíram 2 edições em 80 e 84, e em 2011 saiu uma nova edição pela editora da Universidade de Brasília, junto com a Perseu Abramo e tal. Mas, naquela época, era algo inédito. Nesse livro, eu faço, inclusive, um levantamento das teses, etc. Então, Paulo marcou praticamente a história da minha vida intelectual, do doutorado até hoje, porque ele foi uma referência não só de estudo e pesquisa, embora eu tenha também trabalhado em outras áreas, mas foi sempre uma referência moral e ética, né? Então, não sei se eu respondi a questão, mas é mais ou menos isso. Muito bom, professor. É isso mesmo. É uma vida permeada pelo pensamento de Paulo Freire, que o senhor partilha com a gente hoje. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcos Guerra, para dizer um pouco também, pessoalmente, destacar como Paulo Freire marcou sua história pessoal e profissional e seu compromisso com a emancipação dos empobrecidos. Com você, Marcos. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade e o enriquecimento dessa troca de ideias. Paulo entrou na vida da gente aqui no Rio Grande do Norte a partir da experiência que ele tinha tido no começo dos anos 60, no MCP, Movimento de Cultura Popular, bastante influenciado pelo Peuple Culture da França, e eu integrava a direção da UEE, União Estadual dos Estudantes, e a UNE convidava os estudantes universitários todos para participarmos de programas de alfabetização. Incentivou tudo isso como uma forma de restituir à sociedade o privilégio que nós tínhamos de estar em cursos gratuitos e de boa qualidade. Então, uma forma de devolver era participar em atividade de alfabetização. Os estudantes aqui no Rio Grande do Norte éramos os operários em 2 das principais atividades que já existiam desde 58, o MEB, Movimento de Educação de Base, através da Rádio Rural, e desde 61, a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, da Prefeitura. De repente, a UNE decide de estimular a alfabetização. Nós fomos conversar com Paulo Freire, eu fui pessoalmente, era presidente da UEE, fui conversar com Paulo Freire, ver se ele topava vir fazer alguma coisa aqui e que fosse até diferente. Paulo tinha feito uma proposta com um colega também de JUC, Ação Católica, Carlos Augusto Nisser de Almeida, e no Poço da Panela, em Pernambuco, certo? Mas
uma primeira experiência de massa, onde se pudesse aprender como fazer para frente para resolver, em grande parte, a questão do analfabetismo no Brasil. A primeira experiência a gente teve o privilégio de fazer aqui no Rio Grande do Norte. Paulo recomendou ao governo, a Luiz Alves, que queria fazer essa experiência diferente, recomendou que fosse feita com os estudantes e que a direção coubesse aos estudantes. Ele aceitava de trabalhar com o governo desde que tivesse autonomia, plena autonomia política e pedagógica, o que foi aceito pelo governo. O governo obteve recursos financeiros para essa atividade junto com a Aliança para o Progresso, tomando cuidado de que a relação da Aliança para o Progresso com o Rio Grande do Norte, ou com o governo do Rio Grande do Norte, fosse intermediado pela Sudene, coisa que foi aceita com facilidade, como proposta, pelo Celso Furtado e por Nailton Santos. Os dois serviam, então, para fazer essa intermediação. Não foi muito fácil para nós, da liderança estudantil, ou membros atuantes na UNE, essa coisa, porque uma parte dos estudantes rezava pela cartilha, aliás, bem elaborada nesse sentido, do Guevara, que na Conferência de Punta del Este tinha dito que a Aliança para o Progresso era alguma ação do imperialismo e com o objetivo de impedir que a experiência de Cuba se afastasse. Houve várias conversas entre Paulo Arraes, Djalma Maranhão, Moacir de Góes, que era o secretário de Educação, e no conjunto dessas conversas ficou evidente de que a Prefeitura de Natal sozinha poderia alfabetizar no máximo 10 a 12 mil pessoas, e a proposta do governo do Estado era 100 mil pessoas. Então, com isso, nós tentamos manter o compromisso com o governo do Estado, e eu tive que me afastar da direção da UEE. Questão pessoal, não tinha nada que ver com a coisa maior. O importante é que a coisa maior, a alfabetização, nós tivemos a chance, a partir de dezembro de 62, quando a gente fez uma formação inicial com Paulo Freire e sua equipe da universidade. Em janeiro de 63, fomos a Angicos fazer a pesquisa do universo vocabular e toda a preparação, e, a partir daí, começamos uma atividade em abril de 63, não, em fevereiro de 63, e, a partir daí, fizemos as 40 horas, como precisava. Era uma experiência, a primeira experiência de massa que era necessária como aprendizagem. E aí nós fomos 18 estudantes para Angicos, de forma integral, por tempo integral. Havia 2 ou 3 estudantes secundaristas, e nós aprendemos junto. Paulo Freire e sua equipe vinham praticamente cada 10 dias, passavam 2, 3 dias conosco, mas todas as manhãs nós fazíamos um seminário de aprofundamento a partir das orientações iniciais. Então, conhecimento com Paulo Freire, com Dona Elza e com a equipe do SEC data desse período 61, 62. E, a partir daí, nunca mais parou. O que me parece que a contribuição intelectual de Paulo Freire, exemplar no sentido de que ele dizia com toda clareza: nós temos uma proposta de um sistema de educação, e essa proposta agora vai para a confrontação com a realidade. E, na confrontação com a realidade, houve muitas mudanças entre o projeto original e o que foi acontecendo ao longo do processo. A coisa deu tão certo que o impacto político e pedagógico chamou a atenção do presidente da República, João Goulart, que veio para a solenidade da última hora, às 40 horas, a última hora foi presidida pelo presidente da República, presentes todos os governadores do Nordeste, presente Celso Furtado, ministro do Planejamento, o ministro da Educação de então, que era um provisório, e presentes também, eu acho que isso faz parte da história, o Castelo Branco,
na segunda fileira, de olho, e uma conversa depois até desagradável que ele teve com o secretário da Educação. Mas, fundamentalmente, isso. aprendemos ali, concretamente, como fazer, e mais adiante a gente verá a influência na vida de cada um. Estudantes universitários irem viver no interior, vivendo tempo integral, esse tipo de experiência não deixa ninguém igual, nem ninguém diferente, nem ninguém igual ao primeiro dia, com a aprendizagem que a gente faz necessariamente com um método dialógico e dialético como esse método. Claro que, no caso pessoal, a aprendizagem também foi completada em prisão, no Recife, junto com a maior parte do secretariado de Arraiz, sob a bandeirinha do Ibiapina, na 2ª Companhia de Guardas, depois o exílio, que durou 23 anos. Tudo isso gera uma grande aprendizagem. Qual é a culpa de Paulo Freire nesse pedaço? Qual é o aporte dele? Qual é o nosso? Tudo isso está muito misturado, infelizmente. Fica uma questão que eu gostaria de discutir ao longo dessa atividade de hoje, por que parou? Parou por quê? Obrigado, Marcos. Antes da gente continuar, eu gostaria de cumprimentar os que nos acompanham no programa pelo canal do YouTube da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. O João Sana, da Comissão de Promoção Humana da Arquidiocese de Vitória, Francisco Botelho, secretário executivo adjunto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz de Brasília, Marta Camargo, de São Paulo, Maria Muniz, Maria José Santos, Bernadette Pereira, de Salvador, e mais à tarde o programa estará disponível no YouTube e servirá para debates e processos de formação na Rede Brasileira de Justiça e Paz. Muito obrigado para aqueles que nos acompanham. Qual foi agora vou passar novamente para o professor Vinícius. Qual foi a contribuição histórica que trouxe Paulo Freire para a educação no Brasil e no mundo? Quais foram as suas reflexões que gostaria de destacar e que foram um divisor de águas na história da educação? Então, eu tenho 5 minutos aí para a gente falar uma coisa imensa dessa. Então, a gente sabe que é uma pincelada, né, professor? Bom, eu certamente não sou a pessoa indicada para responder a essa pergunta, porque eu não sou da área de educação, né? A minha contribuição, se é que existe alguma, em relação ao pensamento de Paulo, é exatamente mostrar que a prática da liberdade vai além da alfabetização. Aliás, esse é o título do livro que eu estou lançando agora, que é exatamente esse. Paulo Freire, a prática da liberdade para além da alfabetização. Né? Então, o que eu posso dizer é, mesmo não sendo uma pessoa da área de educação, eu recentemente acabei participando de um projeto, uma das revistas mais importantes da área de educação, até onde eu sei, do mundo, a Revista Internacional de Educação, publicada pela Sorbonne, que é essa revista aqui. No final de 2018, ela publicou um número especial sobre os maiores educadores da história da humanidade. São 12 pessoas. Começa com Confúcio, passa por Platão, passa por Piaget, Rousseau, Freud, Vygotsky, e tem Paulo Freire. E eu acabei sendo convidado, junto com o professor Marco Antônio Rodrigues, que foi diretor de educação da Unesco, para escrever o artigo, o capítulo sobre Paulo Freire. Isso depois virou um livro que foi publicado na Itália, no ano passado. Então, o reconhecimento de Paulo fora do mundo, fora do Brasil, no mundo, é inquestionável. É inquestionável. E, como eu disse, mesmo não sendo da área, me parece que Paulo colocou o processo educacional de cabeça para baixo, né? Na medida em que o protagonismo sai do educador e passa para o educando, ou pelos dois, né? Porque quem educa aprende.
E quem aprende, educa. Então, eu tenho a impressão que a contribuição do Paulo é inquestionável. Agora, eu sei que tem uma parte para frente que vai pedir a colaboração, a fala de cada um de nós para a colaboração de Paulo para além da educação. Então, eu vou deixar para responder essa parte mais para frente, que é exatamente a área com a qual eu trabalho, né? Gostaria que o senhor falasse, aproveitasse que citou o livro e falasse um pouquinho bem rapidamente quando vai ser lançado esse livro, como é que a gente vai poder ter acesso, porque realmente é muito instigante o título. Pois então, esse livro é uma coedição da editora da Fundação Perseu Abramo com a editora Autêntica. A versão digital já foi lançada no dia 6 de setembro e está disponível gratuitamente. Qualquer pessoa pode acessar no site da editora da Fundação Perseu Abramo. A edição impressa está sendo produzida neste momento que falamos aqui. A informação, a data no cronograma da editora, para que ele esteja lançado, é dia 8 de outubro, mas eu tenho informação de que deve sair antes. E ele já está em pré-venda nessas plataformas que vendem livros aí, Amazon, Submarino, lojas americanas, etc., há alguns dias. Mas o livro impresso ainda não existe, né? Tá ótimo. Obrigado, professor. Eu passo, então, para Marcos, porque aí é exatamente a sua seara, né? Qual foi a contribuição histórica, o senhor já avançou um pouco, que trouxe Paulo Freire para a educação no Brasil e no mundo, e quais foram suas reflexões que gostaria de destacar e que foram o divisor de águas na história da educação. Está sem som. Está sem som. Repetindo o Vinícius, mas eu acho que é um parâmetro, Vinícius, que mudou na época. Hoje em dia, eu não creio que nós tenhamos o direito, eu não sou da área de educação. Isso não existe. Paulo Freire era da área de educação quando foi para o SESI, quando foi para o MCP, quando foi para a universidade. Compreende? Paulo Freire era advogado como eu, certo? É claro que estudou educação, nós todos estudamos educação, seja como vítima, seja como coautores, compreende? Não tenho formação em matéria de educação e, ao mesmo tempo, tenho uma das melhores formações em matéria de educação, com um dos melhores monitores possíveis na área, que é o Paulo. Paulo, Dona Elza, aquela equipe e os colegas que fomos para Angicos. Eu tive o privilégio, então, de ser convidado para dirigir aquela experiência e aprender a partir de então. Me parece que aprendemos com Paulo algumas coisas. Primeiro, ele pôs o dedo na cultura do silêncio e na necessidade do processo educativo conseguir ser um programa de educação para a liberdade, certo? O silêncio era o analfabeto dizer sim, senhor, ao patrão e amém na igreja, e, aliás, dizer também ao patrão sim, senhor, amém, amém, sim, senhor. E Paulo Freire demonstrou o que isso significava como subserviência, como contrário à dignidade, contrário ao próprio plano divino em relação a cada um dos homens, mudando conceitos. Ele dizia não há analfabetismo moral, ou seja, tenhamos uma outra visão. E, em consequência, as primeiras horas, as 2 primeiras noites, era para mudar a visão para que o homem adquira o seu conceito enquanto gente, homem, transformador do mundo, aquele que recebeu essa possibilidade e esse mandato. Conceito antropológico de cultura. A educação não é neutra, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, mas isso é uma atividade coletiva, são parâmetros que foram quebrados. Inclusive esse, né, Vinícius? De não sou da área. Ninguém tem mais o direito de dizer que não é da área. Nessa linha de
de indicar obras, tem uma obra aqui que nós estamos trabalhando com o Geniberto, é Paulo Freire, e a Guerra Fria e as suas políticas sobre a alfabetização. É uma análise de como que Paulo Freire participou desde o Brasil ao Chile, depois com Estados Unidos, Nicarágua, países africanos, sua atividade no Conselho Mundial das Igrejas, etc. Nós estamos, Geniberto e eu, promovendo uma tradução disso aqui, que até hoje não foi traduzido, já tem mais de 10 anos, e vamos tentar lançar agora em outubro, fim de setembro. Acho que vale a pena. É alguma coisa que demonstra, se precisasse, se fosse necessário, qual o projeto da Guerra Fria para que essas atividades que pretendiam dar autonomia, ou revelar e estimular a autonomia e os direitos e a igualdade política aos cidadãos, isso precisava de ser cortado na base, na origem, e, nesse sentido, nós vamos poder desenvolver um pouco mais longe. Então, tem um antes e um depois de Paulo Freire na área de alfabetização. Isso é algo muito significativo e eu vou conversar mais adiante. Parou por quê? Quem decidiu essa parada e por que até hoje não foi retomado? Tem pessoas concretas que têm essa responsabilidade e nós teríamos que ajudá-las a assumir essa irresponsabilidade. Obrigado, Marcos. Gostaria de cumprimentar os que estão nos acompanhando aqui no canal do YouTube. A gente tem o Padre Lopes, de Capuí, Ceará, Vera Lúcia Oliveira, de São Paulo, Filho Souza, de Palmeira dos Índios, em Alagoas, e também recebemos o abraço aqui e agradecemos, né, a audiência do bispo da prelazia de Itacoatiara, Amazonas, e presidente da Comissão Pastoral da Terra, CPT, Dom José e o Newton. Então, nós estamos muito bem acompanhados. Obrigado a todos vocês. Lembrando que isso vai estar disponível depois no YouTube. Então, realmente é eu gostei muito da provocação de que nós não temos o direito de dizer que não somos educadores, né? Eu sou de formação na área de biologia, porque no meu tempo eu fiz o curso de História Natural, que era o nome antigo do curso, que era Biologia e Geologia. Depois, com a reforma universitária da ditadura, separou-se e aí a gente ficou só biólogo. Então, a vida inteira fui professora na área de saúde e mergulhada profundamente nos problemas da educação básica. Então, não teve como eu separar. Eram coisas que iam juntas, né? E a partir da militância sindical, aí você mergulha mais ainda, né? No direito à educação, na luta pelo direito de todos, e aí, realmente, eu tinha mania de dizer, não, eu não sou da área de educação. A pessoa como eu fui professora a vida inteira e não é da área da educação. Mas é isso, a gente tem essa tendência, né? Gostaria agora para a terceira provocação nossa, que influências o projeto político-pedagógico freiriano teve em outras áreas do conhecimento, da filosofia e da política? Por que existe tanta perseguição e demonização das ideias de Paulo Freire no Brasil atual? Esse é um tema muito importante. Professor Vinícius. O primeiro eu vou ter que me defender, né? Porque eu fui professor universitário 32 anos. É claro que eu sou da área de educação nesse sentido. Quando eu disse que não era da área de educação, é que eu não sou capaz de fazer uma comparação histórica do ponto de vista teórico entre a contribuição de Freire e a contribuição das grandes figuras do pensamento sobre educação no mundo. Claro. Né? Agora, o meu argumento é exatamente que essa fronteira é falsa. É por isso para isso que eu tenho trabalhado. Porque Paulo, como o Marcos já disse, e aí eu estou entrando na resposta, o Paulo nos obrigava a pensar sobre cada um de nós como ser humano. Então, isso não pode ser reduzido de forma alguma
a um método de alfabetização de adultos. É esse que é o argumento do meu livro mais novo, né? E, nesse sentido, como eu sempre trabalhei na área de comunicação e da cultura, evidentemente, isso aqui eu não tenho tempo para ir muito fundo nisso, mas eu vou dar um exemplo. Tem um livro de Paulo que eu considero de importância equivalente a outros, que é Extensão à Comunicação, que é um ensaio que ele escreveu para o ICIRA, né, dirigido a técnicos que trabalhavam na extensão rural, agrônomos e outros técnicos, que eu acho que é um livro muito importante. Muito importante. Ele se situa entre educação como prática da liberdade e pedagogia do oprimido. No entanto, se a gente for ver hoje, nas celebrações sobre o centenário de Paulo, quando se coloca, e eu assisti isso em ciclos e seminários, etc., se coloca um calendário das obras de Paulo, passa-se de educação com prática da liberdade, depois para a pedagogia do oprimido, depois para os livros que vêm da experiência de Paulo na África, depois os livros da maturidade, já quando ele reflete sobre sua própria prática, depois que sai da Secretaria de Educação em São Paulo, e simplesmente omite-se a existência desse ensaio, que é um ensaio que até hoje deveria servir de referência para a reflexão teórica na área de comunicação. Certamente ainda serve e passou a ser inevitável nisso que ainda se chama extensão rural, né? Então, Paulo tem aí uma contribuição específica, porque ele faz uma discussão do conceito de comunicação apoiado numa perspectiva de teoria do conhecimento e acrescenta a essa discussão uma dimensão política que é incontornável, né, e que faz parte da própria ideia dele da educação como primeiro e, acima de tudo, um ato político. Uma outra coisa que eu posso chamar a atenção também, e que eu achei muito bom que o Marco já tenha referido, e que eu trabalho há muito tempo, e que nesse livro, inclusive, tem um capítulo específico, é o conceito de cultura do silêncio. É raríssimo ver alguém fazer como Marcos fez, referência a esse conceito. Não existe um lugar em Paulo Freire que tenha escrito lá um capítulo de um livro, ou um livro e tal, que fale sobre cultura de silêncio especificamente. Uma das coisas que eu fiz ao longo do tempo foi garimpar a genealogia desse conceito, que, na verdade, vem de um sermão de Vieira, feito no século XVII, 1640. Né? Mas, na verdade, esse conceito ele é um instrumento que ajuda a identificar uma problemática estrutural e histórica da própria formação da sociedade brasileira, que é a exclusão de vozes, que é a ausência da representação da pluralidade e diversidade de vozes no espaço público, o que impede a formação de uma opinião pública democrática e, portanto, contamina a nossa democracia. Eu tenho falado que Paulo, nesse sentido, ele pode ser colocado ao lado dos principais intérpretes clássicos da sociedade brasileira, porque ele bota o dedo numa questão que é absolutamente crítica, que é a cultura do silêncio. No entanto, as pessoas que veem Paulo apenas na perspectiva de criador de um método de alfabetização de adultos não conseguem enxergar esse outro ponto. Aliás, o próprio Paulo, reiteradas vezes, e eu cito algumas dessas vezes nesse livro, revela seu desconforto com essa identificação distorcida do seu próprio pensamento, do seu trabalho e da sua obra. Tem uma entrevista que ele deu em 1979 na Índia, que alguém provoca ele, e ele fala, mais ou menos assim, as pessoas me consideram técnico, um especialista em alfabetização de adultos? Não, não e não. Não é isso, não é bem assim. Eu cheguei à educação levado por uma necessidade social do meu país. E, mesmo assim, dentro de uma perspectiva mais ampla da educação e calcado numa teoria do conhecimento, porque a alfabetização isolada por si mesma não existe.
Então, eu acho que essa é a chave da questão, e que é a questão que me interessa diretamente, que é essa contribuição de Paulo, especificamente no campo que eu trabalho, comunicação e cultura, para além do método de alfabetização ou para além de uma visão restritiva, né, da área de educação. Claro, eu não vou poder estender nisso aqui, tem razões para isso. Paulo era, primeiro e acima de tudo, um grande humanista, um humanismo definido num leque muito grande de contribuições, que vinha desde o do humanismo cristão, do humanismo integral de Jacques Maritain, católico, cristão, até o Karel Kossik, que é um humanista marxista importante, com quem Paulo estabeleceu não só uma relação de amizade, mas disse numa entrevista que leu 10 vezes a Dialética do Concreto, que é o principal livro dele. Né? Isso tudo fundado Paulo dizia que não era um homem religioso, mas era um homem de fé. Então, isso tudo fundado numa crença no Cristo, que ele diz que foi a lealdade a esse Cristo que o levou para a periferia de Recife, para os mocambos, para os alagados, para o contato com os camponeses, onde ele encontrou Marx. Porque o Marx, nesse encontro com já que ele estava lá levado pela lealdade com o Cristo dos pobres, Marx dava a ele os instrumentos para entender aquela situação. Mas ele fala que o encontro dele com Marx jamais o afastou de Cristo, nem atrapalhou a camaradagem que ele tinha com Cristo. Né? Então, aí tem todo um campo, e isso funda, evidentemente, uma ideia de liberdade, que é o eixo central e que não pode ser restringido a uma perspectiva exclusiva de alfabetização. Muito obrigada. Não é à toa que ele incomoda tanto e ele é tão demonizado por tudo isso, né? Essa palavra liberdade diz tudo. Passo para você, Marcos, para falar sobre essa influência para outras áreas e por que tanta perseguição e demonização. Muito obrigada. Ok, valeu, Vinícius. Eu creio que realmente é uma das obras mais importantes e que tem sido um pouco negligenciada, a análise do que Paulo chamava a invasão cultural. Quer dizer, o agrônomo chegava, não conhecia nem o camponês e nem a situação concreta da produção agrícola no Chile, em algumas áreas, e com a reforma agrária, o agrônomo chegava ditando regras, para não usar um outro verbo que seria não seria tão agradável. Essa questão não é só do agrônomo. Ali, sim, foi revelado o agrônomo, mas quando a gente foi trabalhar aqui com a extensão rural, a Embrater, tendo o Romeu Padilha como presidente, a gente percebeu que era uma continuidade daquele ponto 4 de um antigo acordo de cooperação que existia entre Brasil e Estados Unidos, onde chegavam os agrônomos para modernizar a produção agrícola, ou seja, para demonizar o autoconhecimento acumulado por gerações naquela terra para uma agricultura que hoje se chamaria de sustentável e para trocar tudo isso por uma dependência, você deixa de ter a sua matéria-prima original, vamos pegar aqui no caso do Rio Grande do Norte o algodão arbóreo, que se reproduz e passa a ficar dependendo das sementes das multinacionais, entende? Tendo que comprar cada ano a sua semente, etc., e vai por aí. Então, me parece que reler essa questão está muito presente. Essa semana eu fui convidado, até foi uma grande surpresa, para a aula inaugural na Universidade Federal do grupo de saúde, conversando sobre Paulo Freire. Ou seja, não é só o agrônomo, não. É o médico também, é o enfermeiro também, que considera o doente como alguém que é objeto de uma atenção e pronto, e que se conforme, e que se cale, e faça o que lhe mandam, e que fique na sua, entendeu? Há um enorme trabalho a ser feito, que está sendo feito na área de saúde, entende?
para exatamente trazer essa mútua dignidade, esse diálogo para dentro da área de saúde. Isso não existe em faculdades de educação, vocês imaginem, em medicina e em enfermagem, etc. Então, me parece assim muito importante. Acho que nós poderíamos ler com grande vantagem um artigo de um amigo, cofundador do MEB, Osmar Fávero. Ele tem um artigo brilhante sobre essa parte do Paulo Freire da descoberta do homem. Ele chama o ovo de Colombo. Quem puder, procure ler essa. Eu posso até depois, Malu, pôr o link sobre No isso. bate-papo, bate o link. Pronto, exatamente. O ovo de Colombo. A pergunta de por que demonizar Paulo Freire não é Paulo Freire, é o conceito de que a educação não é neutra, e então o desvendamento de que a educação que está aí para condicionar, para fazer continuar a cultura do silêncio, é exatamente porque ela não é neutra, é que nós lutamos para acabar com essa aparente neutralidade e trazer para dentro do sistema de educação a contradição, sem ter medo da contradição, e mostrar como ela tem sido um instrumento. Isso acontece em muitas famílias, não somente em muitas corporações, em muitas profissões. Uma educação não é neutra quando ela é calha a boca, quem sabe sou eu, faça como eu digo, etc, etc. Eu digo, então, não é Paulo que é demonizado. A escola sem partido é a escola do partido único do ditador. Compreende? Uhum. É preciso desvendar. E Paulo Freire nos ajuda a fundo a desvendar exatamente essa grande mentira. Então, é por isso que existem reações e acusações, etc. Paulo Freire passou isso no detalhe, pode-se ver quando se estuda o Ibiapina e o IPM do Ibiapina, entende? E outras situações. Obrigado. Obrigado, obrigado. É uma coisa que me provoca, porque um dos conceitos que eu me apaixonei na tentativa de me apropriar de algumas coisas, né, na minha área tão diferente, era o conceito do ser mais, que é de uma profundidade que vai para a filosofia e eu percebi o quanto estava distante do que eu podia pegar, mas para mim, ele centraliza o porquê da demonização, que quando ele diz que o ser mais incita a nós, a força, a coragem de nos potencializar como indivíduos, como seres humanos e de direito, ele é revolucionário, ele só pode amedrontar os ditadores, não tem, eles demonizam mesmo. Então, eu gostaria de cumprimentar a Terezinha Cravo, que agradece o debate e nos fala que a maior contribuição de Paulo Freire, que torna a sua obra imortal em todo o mundo, é exatamente trazer a proposta revolucionária da educação política, da educação como prática da liberdade. E cumprimentar também Reinaldo Oliveira, que nos acompanha desde Itupeva, São Paulo, Daniel Said, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz de Brasília, e Laudelino, da Comissão de Laicato de Caxambu. Domingo, né, dia 19 de setembro, de 2021, Paulo Freire completa seu centenário de nascimento. Como suas ideias, práticas e reflexões podem contribuir para enfrentar o analfabetismo político do país? Com você, professor Vinícius. Olha, eu acho que essa resposta já está implícita na nossa conversa até aqui, né? Na medida em que, para Paulo, a educação é necessariamente política, né? O próprio analfabeto já também um analfabeto político, né? Não é sem razão que a educação
é entendida por Paulo como a prática da liberdade. Né? O processo, o Marcos já mencionou, o processo de alfabetização, originalmente, era antecedido pela leitura do mundo. É o que se chamava do conceito antropológico de cultura, né, que era a discussão, inicialmente, daquelas lâminas preparadas pelo Francisco Brenan, que, na verdade, era uma síntese do pensamento filosófico de Paulo, que, resumindo muito, era para mostrar àquele que vivia na ambiência do silêncio, do mutismo, da cultura do silêncio, de que ele era um ser humano que tinha como vocação, isso que a senhora falou, professora, ser mais, né? Realizar o inédito viável, construir um mundo próprio, que é o mundo da cultura e da história, um mundo, junto com os outros, transformar o mundo. Né? Então, o pensamento de Paulo é a antítese do analfabetismo político. Né? É até contraditório dizer analfabetismo político, porque o analfabetismo é necessariamente político também. Né? E o mais importante é a leitura do mundo antes da leitura da palavra. Agora, a segunda parte da pergunta, essa questão aí das ações concretas, Isso. Eu tenho sido perguntado muitas vezes sobre isso, nessas participações que eu tenho sido convidado aí, nas celebrações do centenário. Eu tenho dito o seguinte: recuperar, retomar, trazer de volta, refletir sobre o pensamento de Paulo Freire hoje, já é em si um ato de resistência. Na situação que nós vivemos, não fosse, inclusive, a verbalização explícita de setores do atual governo contra o pensamento de Paulo, contra o Paulo, contra ele, inclusive, a nível pessoal, a nível da sua obra e tudo mais, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje já é, em si mesmo, um ato político de resistência. E é isso que eu, nas limitações das minhas circunstâncias, procuro fazer. A ação concreta que nós podemos fazer é essa que nós estamos fazendo. Né? E, sobretudo, para as gerações mais novas, dar conhecimento do pensamento de Paulo e da importância dele. E que as pessoas o estudem e conheçam a sua prática e a sua obra. E aqui eu pulei essa parte na pergunta anterior. Eu acho que muito do que acontece em relação a Paulo hoje é fruto de um preconceito desinformado. Porque as pessoas que se dessem ao trabalho de estudar com o mínimo de seriedade o pensamento de Paulo não poderiam fazer as afirmações que são feitas a respeito dele. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com fundamentalismos, né, político, religioso, e por uma desinformação, um desconhecimento, que revela muito mais sobre quem o acusa do que revela sobre ele próprio, seu pensamento e sua obra. É isso. Marcos, então, como suas ideias, práticas e reflexões podem contribuir para o enfrentamento do analfabetismo político? E, como disse o professor Vinícius, que ações concretas cada um daqueles que nos acompanham podem realizar para renovar suas crenças numa educação libertadora e emancipadora? Realmente, concordo com o que Vinícius falou. O que nós estamos fazendo aqui é um pedaço de uma ação. O primeiríssimo momento é o momento da denúncia. Depois do momento da denúncia, vem o momento do anúncio. Fazer o quê para substituir o que não existe, o que deixa de existir por opção política. Porque, depois da redemocratização, o Ministério da Educação
E nenhum presidente da República, depois da redemocratização, porque não retomaram o Paulo Freire, a alfabetização, por uma opção política. A opção política de manter em silêncio uma parte da população para alimentar ou o curral eleitoral, ou alimentar um grupo fiel, eles e nós, ou coisa que o valha, mas, sobretudo, o cabresto eleitoral. Votem quem eu mando, cale a boca. Então, eu denuncio, eu considero isso extremamente grave, entende? A decisão política de ter expulsado Paulo Freire do MEC e ter fechado as portas do MEC até hoje, a Paulo Freire, eu estou falando nas práticas, não na análise das hipóteses, das propostas, das teorias, eu estou falando nas práticas. O resultado desejado está acontecendo. Nós temos um número maior de analfabetos hoje no Brasil, maior do que nós tínhamos em 63. Hoje nós somos 200 e tantos milhões, e nós temos mais ou menos 70 a 80 milhões de analfabetos. As estatísticas oficiais dizem que é apenas 8%. Elas mentem voluntariamente e com conivências. Nós discutimos isso quando eu presidi o CONSEB, Conselho Nacional de Secretário de Educação, e nós chamamos o IBGE para discutir. O que é que acontece? Partidos no poder, presidentes no poder, ministros no poder, preferiram amordaçar ou manter amordaçado na cultura do silêncio. Amordaçado é obrigatoriamente silenciado. Não é um ato voluntário, é um ato que pode até ser consentido. Mais do que amordaçado, manietado, sem poder atuar, sem poder agir. Mais ainda, isolado, para não trocar ideia com outros e dizer, você também, eu também, então vamos nos juntar, vamos fazer um pouco, mudar isso, entendeu? Então, sim, a denúncia é um primeiro ato de resistência, mas Paulo Freire sempre dizia e a ação transformadora do mundo, o concreto, o operacional, porque isso foi adiado. O único ministro, desde a redemocratização, que conversou para retomar essas questões foi Cristóvão, e durou quanto tempo? Quando ele começava a tirar do papel o que ele tinha posto como reflexão. Então, me parece que é muito importante coisas assim como essa que nós estamos fazendo hoje, como livros escritos, publicando sobre isso. Nós deveríamos aproveitar, podemos aproveitar, estamos tentando isso, esse momento de nova reflexão sobre Paulo Freire, para responder à grande pergunta dele, e agora? Qual é a ação concreta para modificar isso? A ação concreta para modificar isso é isolar, denunciar, desvendar o que há por trás de governos sucessivos que mantêm isso. Repare, educação de jovens e adultos, com o João Goulart, com Paulo Freire, era primeira linha nos financiamentos, primeira linha no discurso, nas preocupações. Pouco a pouco, isso, Malu, a gente já discutiu lá no Observatório da Educação, foi sendo escanteada, hoje não está sequer no subsolo do Ministério. A tal do EJA, sequer no subsolo do Ministério. E está na penúltima página, na nota de página, do ponto de vista dos orçamentos, quer dizer, dos recursos financeiros e dos recursos humanos, entendeu? Quando deveria ser uma prioridade no Ministério. Então, isso é voluntário, isso não é de graça, isso tem uma razão de ser. O silêncio tem uma razão de ser. Era preciso... Eu vou só completar, Malu. Quando eu digo que é criminoso termos o número de analfabetos que a gente tem, nesse livro que a Nita vai publicar agora, ela me pediu um artigo. E esse artigo eu demonstro que a população marginalizada
através da analfabetização crescente, ela é maior do que o total da população de toda a Europa do Norte, Noruega, Dinamarca, Suécia e um outro país aí que não estou lembrando. Aí você junta da Suíça e você junta a da Bélgica, faz esse total de população. E qual é o PIB desses países? E por que uma população desse tamanho o Brasil decidiu de marginalizar e governos sucessivos, desde a redemocratização, decidiram de manter marginalizado? É a denúncia que nós temos que fazer e que nós temos que demonstrar que esse pessoal está fazendo algo que é inaceitável numa democracia. Bom, eu não vou entrar no debate, a gente já debateu no observatório, né? Eu não concordo totalmente com as afirmações, mas não é o momento para agora, porque incluir 12 anos de um esforço imenso de Brasil alfabetizado e do esforço de Haddad, do ministro Fernando Haddad, na criação da Secretaria de Alfabetização e Diversidade, que foi extinta com o golpe militar, mas que fez um trabalho que a gente conhece muitas universidades, pesquisadores, secretarias de educação municipais e de Estado que têm feito um esforço hercúleo de fazer esse trabalho. Então, dizer que eu não gosto muito dessa englobação, porque realmente nós tivemos pouco tempo, em 500 anos, né? 12 anos. Mas pegar e jogar no lixo os 12 anos, para mim, é meio inaceitável. Mas a gente vai Querida, eu não joguei no lixo, eu mostrei que está no subsolo. Não, está no subsolo agora, depois de 2016. Aí a gente tem que agradecer a Leonides, Ana, nos acompanha desde Chapecó, Santa Catarina, e nos diz que memorar Paulo Freire é um ato político de resistência para os dias de hoje. A gente tem esse programa toda sexta-feira, às 8h da manhã, né? Amanhecer com Justiça e Paz, e eu gostaria de dizer da profunda alegria que eu tive hoje de conhecer virtualmente, não é pessoalmente, né? O professor Vinícius de Lima, e estar com o companheiro, amigo da Comissão de Justiça e Paz, Marcos Guerra, e agradecer a imensa contribuição que vocês deram para esse momento de resistência, como disse o professor Vinícius. Só da gente estar aqui hoje, tentando entender o que foi e o que pode ser, já realmente, concordo com o senhor, um ato de resistência e que nos fortalece, nos torna sujeitos de historicamente diferenciados, porque a gente tem que estar... Para mim, o desafio da cultura popular, que ele tanto contribuiu, porque eu acho que a gente tem se distanciado cada vez mais nesse momento em que a gente vê as populações vulneráveis, o pobre votando no pobre, contra o pobre, aliás, né? A gente não consegue entender, tem momentos que a gente não consegue entender, e vocês dão chaves para a gente entender Paulo Freire e tentar transformar essa realidade. Eu agradeço imensamente, e se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, professor, para as pessoas que nos acompanham. Professor Vinícius. Só agradecer de novo a oportunidade, colocar à disposição para continuar essa conversa. Muito obrigado, bom dia para todos e todas. Marcos. Pronto, agradeço e realmente tenho confiança, e quando aceitei que a gente retome essas questões para conversar, eu tenho confiança de que pode ser diferente, que deverá ser diferente, porque é impossível que o Brasil inteiro, agora nesse momento, conversando e refletindo, não descubra, de repente, que nós podemos diferente, podemos atuar e voltar a entregar a dignidade, ou devolver a dignidade a essa massa de analfabetizados por governos sucessivos. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês dois e a todos. Até a próxima sexta-feira, às 8h da manhã, com o nosso Amanhecer com Justiça e Paz.